Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre os anexos embrionários. Na verdade, essa aula faz parte aí da embriologia, mas como a aula já tinha dado aí 40 minutos, vamos quebrar um pouquinho. Bom, anexos embrionários, né? É importante a gente entender que um embrião ele tem ali os seus anexos, que vem da origem ali da célula, né? Do que forma o indivíduo vai formar esses anexos, tá? Então, as células de um embrião têm necessidades básicas como qualquer outra célula, né? Obter alimento, gás oxigênio, tudo para manter o seu metabolismo e também eliminar os seus resíduos e substâncias de excreção, tá? Mas de que maneira essas células do embrião, as células embrionárias, perdão, conseguem suprir essas necessidades? Através dos anexos, tá? E aí, quais são os anexos, né? Nós temos o saco vitelínico, o amânio, o córeo, o alantoide e a placenta, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês. Os peixes têm somente o saco vitelínico, né? O resto ele não tem. Os anfíbios também só tem a bolsa de alimento de reserva de vitelo, né, que é o saco vitelínico, eu vou falar das funções. Já a partir dos répteis, aves e mamíferos, eu vou ter ali, né, algumas variações, mas todos eles vão ter de alguma forma os principais anexos. O saco, o amânio, o córeo e o alantoide. Placenta aí fica exclusivo para os mamíferos. Bom, a pergunta é, professora, por que é a partir dos répteis que eu vou ter essas estruturas? Amânio, córeo, alantoide e placenta. Pessoal, essas estruturas, ela veio de acordo com a necessidade, com a conquista do ambiente terrestre. Então vamos lá, vamos primeiro para as funções de cada um. Função do saco vitelínico. Bolsa de alimento, né, que eu tenho reserva de vitela, que a gente já conversou lá na aula de embriologia, que cada organismo aí vai ter um tipo de célula-ovo, né, com a quantidade de vitelo variando. Então, eu vou ter ovo oligolécito, mesolécito, megalécito, centrolécito, enfim, tá? De acordo com a necessidade. Então, por exemplo, os mamíferos têm um tipo de ovo oligolécito, que tem pouco vitelo, certo? Bom, o amânia é uma bolsa aí repleta de líquidos que envolve o embrião, para amortecer o embrião. Então, por exemplo, uma mulher grávida, ela pula, ela sobe escada, ela está no carro. Eu tenho uma proteção do bebê graças a essa bolsa com líquido, né? Quando estoura a bolsa, é essa bolsa que estoura, o líquido amniótico que eu tenho ali dentro, né? Agora, vamos pensar, um animal aquático precisa dessa bolsa? Não, não precisa, tá? Gente, eu tô falando dos cordados, tá? Os invertebrados não vai ter anexos embrionários, ok? Bom, aí eu tenho o córeo, que é uma bolsa que envolve todos os anexos embrionários e o próprio embrião e faz aí ajuda à respiração. Peixe anfíbio precisa? Não precisa. Sabe por quê? Porque a respiração desses dois organismos ocorre por difusão na água. Já os répteis, as aves e os mamíferos, opa, conquistaram o meio terrestre. Professora, mas os anfíbios também conquistaram o meio terrestre. Lembra que ele tem uma dupla vida, né? Uma vida no ambiente aquático na vida adulta terrestre, mas a vida ali, né, do embrião, enfim, é dentro da água, então ele não precisa do córeo. Aí eu vou ter o alantoide, né, que é uma bolsa que armazena as excretas, urina, e também ajuda na respiração do organismo. A mesma coisa, peixes e anfíbios não precisa. Agora, répteis, aves e mamíferos, sim, tá? Tá vendo aqui o saco vitelínico, né, que armazena o vitelo e o alantoide dos mamíferos é pouco desenvolvido, né? A gente vai entender mais para frente ali por quê, tá? Por que isso acontece, tá? Que a união dessas duas estruturas ali, eu vou ter o alantocóreo, que vai ajudar ali a formar também o cordão umbilical. Já a placenta,
né, que permite a passagem de nutrientes e gases da mãe para o embrião, ocorre somente nos animais placentários. Aí vai acontecer nos mamíferos placentários, né? Só ele vai ter isso, tá? Porque as aves e os répteis botam ovo, né? Então, esse processo de troca ali não vai acontecer, não vai ter essa comunicação com a mãe, tá bom? Bom, então eu tenho aqui, né, um exemplo de ovo que você tem presente nos répteis e nas aves, né? Eu tenho a casca calcária. É importante lembrar que a casca calcária, ela tem poros, né? Justamente para ter essas trocas. Então, um hábito errado nosso é chegar, né? Principalmente nessa época de corona, né? Eu vou lavar meu ovo. O ovo que eu comprei lá no mercado. Fui lá, comprei o ovo, lavei. Gente, o ovo, ele naturalmente tem uma gordura, uma camada lipídica ali para proteger, para evitar a entrada de bactérias e fungos, para proteger esse embrião. Então, o ovo a gente não tem que lavar, tá? O ovo que a gente compra do mercado, você pode lavar na hora que você for usar. Mas para guardar na geladeira ou, né, num ambiente, temperatura ambiente, não se deve lavar o ovo. Você está tirando a proteção natural do ovo, tá? Porque ocorre essa troca gasosa, então eu preciso de uma casca porosa, porém eu preciso também de uma proteção para não entrar bactérias e vírus, enfim, tá? Eu vou ter uma câmera de ar, é bem interessante isso, né? Quando você quebra um ovo, mesmo não, tudo bem que os anexos e o pintinho não vai ter, porque o ovo que você está consumindo não foi fecundado. Então, a galinha tem aqui, botou aquele ovo porque o galo não fecundou ela, tá? Mas eu vou observar uma bolinha no fundo da casca. Ali é a câmara de ar, tá? Justamente para ajudar nessa troca gasosa. Eu vou ter o saco vitelínico, tá? Que eu já disse para vocês a função ali, né? Eu tenho o vitelo, certo? Eu vou ter o córeo, o amânio, o alantoide e o embrião, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma comparação do embrião de mamíferos placentários e do embrião de répteis e aves e os seus anexos, tá? Olha que interessante. O saco vitelínico, lembra que eu falei para vocês que era pouco desenvolvido nos mamíferos? E o alantoide também é pouco desenvolvido nos mamíferos. Gente, a união dessas duas estruturas que são pouco desenvolvidos, né? Tipo, é bem pouco, vai formar o que a gente chama de cordão umbilical. Deriva aí do saco vitelínico e do alantoide, tá? Então, quando cai na prova, não temos saco vitelínico, tá errado. Temos, mas é pouco desenvolvido. Junto com o alantoide, formou aí o cordão umbilical, tá? Nós temos também o alantocóreo, que é a união ali, né, do alantóide com o córeo, tá? Aí a gente tem essa estrutura aí, tá? Essa estrutura, ela é ricamente vascularizada e permite uma eficiente troca de gases entre os tecidos embrionários e o ar ao redor da casca, né, que tem aquela câmara de ar ou também que vem externamente. Tá bom, pessoal? Então, aqui são os anexos embrionários, tá? Que a gente acaba dando uma estudada, não é tão difícil, é mais as funções de cada um, o que cada um tem o quê. Aqui tem uma lógica, né, pessoal? Né? Quando você estuda a função, você vai ter ali, dentro de que animal que eu tenho, você consegue lembrar quem tem o quê, tá bom? Pessoal, se você chegou lá, assistiu minha aula de embriologia todinha, depois assistiu essa aula e chegou aqui até o final, parabéns, 10, tá bom? Beijão aí e boa sorte.